Agora na nossa live, vai chegando, vai curtindo, comentando, compartilhando. Vai dizendo aí qual é o vosso nome, o vosso signo, que a gente quer vos conhecer. E diga aí qual estado e qual país vocês aí estão falando e qual horário vocês estão conseguindo ver aí a gente agora nesse momento. Já olhou a hora agora? Veja a hora agora e diga aí. Aqui são 11h46. Que horas são por aí? Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos. Trícia já vai iniciando aqui a live para a gente puxar aqui o horóscopo da semana, né? Vamos ver aí os conselhos da semana, o horóscopo do dia de amanhã, do dia 9, e vamos ver quais são as vibrações que nos rondam, né? Elis Leonor, bom dia. Sandra Cruz, bom dia a todos que estão aderindo aqui em todas as plataformas, tá bom? Hoje eu só estou em 3 hoje, tá? Porque um aparelho estava descarregando, aí eu peguei e deixei carregando. Só estou em 3. Hoje eu estou no TikTok, no YouTube, que é nossa plataforma oficial, e no Laranjinha. Por isso a importância de vocês aqui ativar aí as notificações e se inscrever aqui no nosso canal, nesse joinha, tá bom? É por conta disso, que toda vez que Trícia entrar na live, vocês aí recebem a notificação que Trícia está entrando aí na live. Como é que vocês estão? Como é que está o coraçãozinho de vocês? Como é que está sendo o final de semana de vocês? Né? É um final de semana já iniciando para outra, não é isso? Então, que essa semana seja recheada de bênção, de vitória, com muita saúde e luz no caminho de cada um de vocês, tá bom? É esse o meu desejo. Vocês ficando bem, Trícia fica bem. Agora vamos ver aqui. Trícia vai embaralhar aqui. Hoje eu fiquei esperta, não perdi a live. É isso aí, Elias, é isso aí, minha riqueza, que Deus abençoe. Trícia vai aqui chamando aqui um conselho dos ancestrais pra gente, para esta semana, tá? Um conselho dos ancestrais para esta semana. Vamos ver o que é que os nossos ancestrais vai dar de conselho aí pra gente, tá bom? Um conselho dos ancestrais para esta semana. Vamos ver aqui, Trícia vai puxar aqui um conselho para esta semana dos ancestrais. Vamos ver aqui quais são os conselhos que ele vai dar aqui hoje pra gente, né? Para esta semana, para enfrentar mais esta semana, mais esta batalha, mais esta guerra, né? Isso porque para cada pessoa varia aí, se é guerra, se é uma batalha, se não é, se é coisa, né? Se as coisas vão ser boas, se não são, porque o dia a dia da gente é uma guerra, não é isso? Então, o ancestral aqui, o xamã, está dizendo: confie em suas forças superiores. Essa eu vou pegar para mim, amém. Espero que vocês peguem para vocês também, amém. Tá dizendo aqui: confie nas suas forças superiores. O xamã, que é o nosso ancestral, que está falando para você confiar na sua força superior, que é o quê? Confiar em Deus, confiar na espiritualidade, confiar naqueles que te rondam. Se você não tem confiança em Deus, na espiritualidade, o que é que você está fazendo aqui na Terra? Só batendo cabeça? Só se aborrecendo? Só tendo dor de cabeça, só se aperreando, né, Rita Silva? Que Deus abençoe. Cláudia também, Deus abençoe, Cláudia Costa. Então, o xamã tá dizendo para você aqui, e é muito bonito, viu? Parece que ele tá olhando, parece não, ele está olhando realmente para os seus olhos, dizendo: confie na força superior, né? Isso? Então, é você confiar, né? Isso. Bom dia, Maura. Confiar na força superior, confiar em Deus, confiar na espiritualidade, confiar nas forças superiores que nos rondam. Quantas vezes eles te livraram aí de situações difíceis? Quantas vezes te livraram, mesmo sem você saber, situações que estavam aí, as pessoas mancomunando para pegar você, aquelas pessoas que gostam de estar detonando você, aquelas patotinhas que gostam de querer fazer algo contra você. Então, confie na força superior, confie no Deus que você tem, confie na espiritualidade que você tem e confie principalmente na tua intuição, porque é Deus falando com você. Quando a tua intuição bate, que você olha assim, tem alguma coisa aí, como aconteceu comigo essa semana, neste final de semana, eu olhei assim e fiz, aí tem pessoas que, se a gente for falar, as pessoas vão dizer: não, essa daí só vive no meio da macumba, a macumba já está com menos juízo e não sei o que. Ninguém entende a evolução do outro, ninguém entende questões espirituais abertamente, ninguém está coligado com a espiritualidade, se dedicando com afinco, no caso, como a gente faz aqui. Eu me dedico com afinco. Então, o xamã está dizendo para você cuidar confiar nas suas forças, nas forças superiores, é porque algo grande vai acontecer ou algo está acontecendo por trás de você. No meu caso, isso aqui eu entendi, né? Isso aqui eu entendi, que essa mensagem para essa semana eu entendi porque, como eu disse para vocês, aconteceu algo nesse final de semana que eu fiquei assim, eu disse,
tem alguma coisa que não está batendo, né? Tem alguma coisa que não está batendo. Algumas questões espirituais. Aí eu disse, não, eu vou prestar um pouco mais de atenção. Falei com o maridão que foi. Aí eu expliquei para ele, né? Deixar passar esse período, depois que passar esse período eu vou falar com vocês, vou dizer aqui o que foi que aconteceu. Mas nunca deixe de deixar de lado algo quando você sentir, dizer assim, nossa, tem alguma coisa errada. Ah, mas não, coisa da minha cabeça. Ou então algo dizer para você, ou alguém dizer para você assim, não é nada não, é coisa de sua cabeça. Não é de coisa de sua cabeça. Vamos saber discernir, vamos saber separar o joio do trigo. Vamos saber separar o que presta e o que não presta. Porque muitas vezes você tem a sua intuição, está te alertando e você nega aquilo que foi dado a você. Então, eu não nego, entendeu? Eu não nego, Nilde, Fernanda, que Deus abençoe, Luluzinha, todos vocês, que Deus abençoe, bom dia. Eu não nego nada de intuição minha, eu primeiro comprovo, olho, investigo, verifico se realmente é coisas da minha cabeça, coisas sutis que acontecem normal ou é relacionada à espiritualidade. E mais uma vez, minha intuição não foi negada. E depois eu vou dizer para vocês aqui, quando a gente deixa terminar, porque isso foi de ontem para hoje, então deixa a gente terminar de fazer algumas coisinhas que ainda falta para poder dizer para vocês o que foi que aconteceu aqui junto com o maridão. O maridão vai vir também para ele não deixar a Trícia mentir sozinha, né? Porque a maioria, quando a gente diz as coisas aqui, as pessoas dizem que é mentira, é conversa. Então, mais uma vez, a minha intuição, a minha espiritualidade, a confiança que eu tenho no meu Deus, a confiança que eu tenho nos seres superiores, a confiança que eu tenho no invisível, não deixou negar que a intuição que eu tinha realmente tinha validade, era válido aquela situação que estava acontecendo. E isso foi de ontem para hoje. Novamente tem a ver com aranha. Eu não falei a vocês a questão dessa semana falando sobre aranhas, né? Que eu quando mostra, ou é feitiço ou é algo que eu deixei passar, né? Dessa vez não foi algo que eu deixei passar, foi algo a ver com feitiçaria. Tá entendendo? Com energias manipuladas por pessoas. Então, deixa eu terminar essa fase. Acredito que essa semana eu estou passando para vocês o relato que aconteceu de ontem para hoje e vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora. Nunca deixe de dar atenção à tua intuição, nunca deixe de confiar no teu Deus, nunca deixe de confiar na espiritualidade, porque ela te alerta sim, e nunca deixe de confiar em si próprio, que se você tem dúvidas do que você tem, do que você é, do que você recebe, o que é que você está fazendo no meio espiritual? O que é que você está fazendo manipulando energias? O que é que você está fazendo aqui? Então, eu tenho que ter confiança em mim e no que eles passam para mim. Que às vezes a gente está um pouco sensibilizado, a gente está com algumas questões para resolver, ou está resolvendo alguma outra questão, não está nem focado em coisas sutis. E eu vou passar esse relato para vocês essa semana. Deixa passar que foi de ontem para hoje, a gente está cuidando, já está sendo cuidado. E eu queria passar isso para vocês, que nunca deixe de sentir a tua intuição, de dar ouvidos à tua intuição. E essa carta aqui do xamã, confie nas forças superiores, isso aqui só veio comprovar no que eu senti, no que eu ouvi e no que eu confiei. Porque se eu não tivesse confiado, poderia estar acontecendo alguma situação até difícil, ou poderia acontecer algo até pior. Como o maridão disse aqui ainda há pouco para a Patrícia, disse, eu ando ligado em 1000, com a antena ligada em 1000, em tudo. Tá entendendo? Em tudo. Então, são coisas que se você desligar, acontece algum fato, acontece algo desagradável, acontece o que a pessoa que está manipulando energia quer que aconteça. Aí a pessoa fica irada porque eu falo aqui na rede social e elas escutam, elas assistem e ficam viradas, que diz que nada pega na gente, o que faz só faz gastar dinheiro e pega na gente, então continue gastando. Mas eu dou uma dica para você parar de gastar. Economize, poupe, porque isso vai te fazer falta lá na frente. Lá na frente vai te fazer falta. Cada graninha que a pessoa faz pagando para destruir a vida de alguém ou destruir a vida de fulano, de ciclano, qualquer coisa que fizer para algo que seja para destruir alguém destrutivo, vai te fazer falta lá na frente. E depois essas pessoas que fazem essas coisas, vai ouvir isso aqui e vai ver, vai perceber que realmente que quanto mais pede para destruir, mais a vida está se destruindo.
Deu para vocês entenderem? Então, eu queria falar com o maridão aqui, que é para vocês perceberem, entendeu? Verdade, né, Jane? Tô vendo vocês falando aqui que é verdade, a maioria dizendo que é verdade. Eu vou até falar, eu vou comentar, eu vou dizer o que foi que aconteceu. Que isso serve de alerta para vocês mesmo, tá bom? Tá certo? A gente já tá cuidando, já tá tudo ok. Eu confio na espiritualidade, eu confio no meu ancestral, eu confio nas minhas ancestrais, eu confio na minha cigana, eu confio em Deus primeiramente. E se isso não tivesse essa confiança, eu não estaria aqui com vocês. Não é isso? Como ontem, deixa eu agradecer aqui mesmo sem maridão aqui agora presente, que ele não está aqui agora no momento, agradeço aqui o parabéns que vocês aí, né, parabenizaram ele, agradeço imenso a todos que mandaram aí uma mensagem linda para maridão, né, que ele respondeu algumas, a maioria ele tentou responder, né, isso que a nossa vida é corrida, a nossa vida é muito corrida mesmo. E o tempo que eu tenho, eu tiro para descansar um pouquinho. O tempinho que eu tenho, eu tiro para descansar. E com qualquer coisinha assim, eu vou descansar, gente. Eu não vou mentir, eu vou descansar, porque lidar com a espiritualidade é algo pesado. E quem sabe que lida realmente com essas forças, sabe quanto é pesado você mexer com energias das pessoas para deixar as pessoas bem. Então, o tempo que eu tenho, eu sempre descanso um pouquinho. Como ontem foi o aniversário de maridão, com certeza as pessoas manipularam algum tipo de energiazinha pro lado da gente. No caso, foi mais pro meu lado, pegou mais pro meu lado. Então, o que foi que me foi revelado? Eu vi um par de aliança, e esse par de aliança, uma delas estava quebrada. Que isso fique para vocês aqui, que serve para vocês, tá? Isso serve para vocês de exemplo. Se vocês, caso tiver algum tipo de visão, algum aviso, alguma revelação ou algo assim, vocês entendam que varia de pessoa para pessoa, mas o contexto das alianças são o mesmo. E nesse par dessa aliança, uma delas estava quebrada, eu avisava para alguém. Eu fazia assim, olha, cuidado que a aliança de fulano de tal vai se romper, vai quebrar. A aliança de fulano de tal. Beleza, depois me foi mostrado mais algum tipo de serviço feito, algum trabalho feito, algo que é manipulável de energia de pessoas, com um par de aliança dentro e quebrando e amarrando algumas coisas, amarrando na aliança e quebrando as alianças. E nisso tinha algumas coisas dentro que não deu para eu ver direito, mas no final da terceira vez que eu tive a mesma revelação com a aliança de novo, aí mostrou maridão pegando a aliança no meu colo, eu pegando no meu colo, uma pessoa já falecida da família, um ancestral rindo, né? Aconteceu uma situação que a gente começou a rir, uma pessoa que já não tá mais aqui com a gente, né? Da família de maridão, da linhagem de maridão, tá? Aí, no final, disse, né, que o elo estava novamente formado entre eu e ele, porque alguém tentou manipular, fazer algum tipo assim de amarração ou algum tipo de energia para que a gente separasse algum vínculo, tentando me prender a alguma outra pessoa. Então, alguém manipulando energia, eu senti essa semana muitas entidades junto de mim. Entidades mesmo, espíritos mesmo. E principalmente quando eu ia dormir. Aí eu disse, chegaram, eu acho que vão me levar para trabalhar hoje. Mas não foi aquilo que eu imaginei. Beleza, passou. Aí o que foi que aconteceu? Isso foi de sexta para sábado. Vê o relato que eu estou dizendo para vocês abrirem os olhos, tá? Quando você está recebendo carga de energia. Aí quando foi ontem, eu senti meu umbigo soltando muito líquido. E toda vez que meu umbigo começa a soltar líquido, isso é roubo energético. Isso é entidade junta roubando o meu fluido. Possa ser alguém que venha me acompanhando, possa ser alguém, algum que eu passei numa encruzilhada, veio, ou pode ser algum que apenas viu minha casa e veio atrás do meu fluido, né? A gente solta um fluido porque não é visível ao olho nu, mas a gente solta para que os espíritos, eles entendem que ele tem muita energia e vem se alimentar. Só que no meu caso não foi esse contexto de que algum egum veio atrás de mim, alguma coisa assim. Me mostrou um trabalho feito e me mostrou a pessoa que fez, tá? Foi um homem que fez. Me mostrou a pessoa que fez. No caso, mandou fazer. Me mostrou ele, me mostrou uma pessoa que também pertence à família e me mostrou a pessoa que fez. E me mostrou essas três situações. Lógico que eu estou diminuindo muito aqui para dizer para vocês, para não ficar muito longo.
e me mostrou o que foi feito. Alguém pegou uma aliança, quebrou uma aliança, colocou os nossos nomes, pegou outra aliança, tentou conectar a mim, alguma outra pessoa, alguém está querendo que eu me envolva com alguma outra pessoa, ou até o próprio maridão se envolva, mas no caso, como foi direcionado para mim, eu vou falar direcionado para mim. Alguém querendo que eu me envolva com alguma outra pessoa para poder deixar maridão. Entendeu? Então essa pessoa está tentando prender essa pessoa a ele próprio. Tá entendendo? Que é para desligar minha alma, desconectar minha alma de maridão, que a gente está passando um momento aqui na Terra, um momento kármico, é um resgate kármico que a gente veio fazer. Então é muito longo, não tem como nem dizer tudo aqui, mas a maioria a gente já passou para vocês essa situação. Então essa pessoa fez um trabalho, né, que é para tirar isso. O que é que eles fazem? Trabalho com entidades que vai até você, ao teu lar, e na hora que você ou vai dormir ou vai passar durante o dia, que você tá distraído, desapercebido, onde foi o aniversário de maridão? O que a gente foi fazer? Aproveitar. Não é isso? O que a gente aproveitou? Assistindo o filme. Entendeu agora? Então a gente tá ali distraído, tudinho. Pá, aqueles entidades chegando, espíritos chegando, e não é da minha linhagem. Aí só que eu deduzi que fosse da minha linhagem, que fosse para ir trabalhar, mas não foi. Quando foi ontem, eu peguei, eu fiz sair, eu fui no deixa eu ver, meu Deus, foi no sanitário. Eu fui no sanitário. Aí fui jogar alguma coisa que a gente tava comendo, aí joguei, fui lavar a mão, aí eu saí. Eu disse, tem alguma coisa errada. O marido olhou pra mim e fez, o que foi, filha? Eu não queria estragar o dia dele, né? Porque quando a gente fala sobre essas coisas pesadas, a gente acaba estragando o dia da pessoa, né? Aí ele disse, não, filha, diz logo, porque eu já fico preparado. Aí eu disse, ó, tem alguma coisa errada. Maridão essa semana pegou vovó andando dentro do quarto, eu dormindo, e pegou minha bisa, meu ancestral andando, né? Aí ele disse, olha, quem tava aqui foi tua avó. Eu vi tu dormindo, aí quando eu olho, ela tava por aqui andando, rodeando tu. Ela veio me proteger, veio me cuidar. Gente, escute o que eu tô dizendo a vocês, não é invenção, não é ilusão. As pessoas dizem pra gente que a gente... tem pessoas que dizem, as entidades tá comendo juízo, dessa daí. Nunca deixe ninguém menosprezar você, nunca deixe ninguém diminuir você das suas intuições. Ela veio, a Aurora veio essa semana, que ficou aqui presente, mas não entrou, mas ficou presente. Vocês viram o recado que ela passou e sabia que ela estava aqui. Beleza. Vovó veio dar uma, vamos dizer, aquela defumada, né, onde eu estava. E eu estava dormindo. Quem me disse foi maridão. Só que eu escutei quando chegou alguma coisa, e só que não era meu. E eu deduzindo mais ou menos que era meu. Só que me sobe aquela intuição e diz assim, não, meus ancestrais eu sinto. É diferente quando chega eles, eu sinto que são meus. Mas quando chega algumas coisas que eu não vejo, que eu não cheguei a ver, mas ouvi, só senti, isso é alguma coisa estranha. Sabe o que foi que aconteceu? Quando foi ontem, eu peguei de tarde, eu peguei e disse pra ele, de tardezinha pra de noite. Não, já pra de noite já tava umas, eu acho que era 4 e pouco, era 5 e pouco, já tava escurecendo. Eu peguei e disse pra maridão, disse, olha, vou contar agora, que ele disse, conte logo, porque eu já fico preparado, né? Conte logo, ele pegou, deu pausa no filme e fez, olha, tá acontecendo tal coisa, eu tô sentindo algumas coisas diferentes, só que não me mostraram o que era, não tô sentindo agonia, não tô sentindo nada, só que eu tô sentindo uma sensação diferente. Pode ser um guia diferente, uma entidade diferente que entra na nossa vida, no nosso caminho, né? Que cada ano é algo diferente, é uma entidade diferente que entra na nossa vida. Bem, pelo menos comigo é assim. Aí eu peguei e disse pra maridão, disse, e outra coisa, tem coisa aí. Alguém tá fazendo serviço pra gente de novo. E esse alguém tá querendo realmente separar a gente novamente. E esse serviço foi pra mim diretamente. Quando foi da noite para hoje, foi revelado muitas coisas. Me mostrou todas essas situações e me mostrou quem foi que fez o serviço. Quando me mostrou que foi o serviço, eu peguei e disse para maridão, já me mostraram, a minha visão apresentou-se todinha. Quem foi que fez, como fez e o que fez, qual a intenção. A pessoa está manipulando uma energia, que essa energia é para fazer com o meu inconsciente,
né? Desconecte de maridão, que tire toda a intenção dele e se volte para essa pessoa. E eu volte para qualquer outra pessoa, para fazer eu interessar qualquer outra pessoa, ou então para a própria pessoa que quer, que está com esse intuito, que é para fazer com que a gente se separe. Deu para vocês entender? Aí o que foi que eu entendi? Que o que foi que aconteceu? Para eu descobrir o que foi? Meu umbigo. Meu plexo solar começou a chorar. Vou falar assim para vocês entenderem que o chorar é assim, fica derramando, saindo um líquido grosso do umbigo. Que isso aqui é uma energia vital. O que é essa energia, Trícia? É nossa energia vital sendo roubada. Quando você está com muito roubo energético, ou quando você está sendo atacado espiritualmente, ou quando você está levando magia, todas essas situações roubam o fluido vital, que é sua vida. Sai, porque o seu umbigo o quê? É a coligação que você tem com a sua ancestralidade e com o seu lado materno, né? Com o lado da sua mãe, que é por ele que a gente foi nutrido, foi alimentado, e é por ele que é toda a nossa vida, nossa vida tá aqui. Que não é à toa que quando alguém falece, que você já deve ter ouvido dizer que ou sai pela boca aquela feito uma fumaça e uma gosma, né? Ou sai pelo umbigo. No meu caso, eu estou com vida, eu estou aqui em vida. E sai, de vez em quando eu tenho esses ataques. De vez em quando. O maridão já está cansado de ver. Ele é até amarelado. Não é doença, tá? Muitos podem dizer para vocês, se é doença, vai no médico. Não é doença, não é nada. É um fluido que é bem amarelado, feito apostemado, como se fosse um pus, mas não é um pus, é esverdeadozinho, é diferente, totalmente diferente, sem odor de pus, e sim sem o odor de pus não tem, mas tem um odor forte, um odor fétido, tá entendendo? Então, eu tenho isso constante, não é direto, mas constantemente num ataque espiritual que eu tenho junto com o maridão aqui. Deixa eu me apoiar meu pé aqui, sou pequenininha. Aí meu pé fica pendurado. Eu tenho esses ataques e maridão já sabe. O que é que eu faço quando tem esses ataques? Eu pego um pouquinho de alfazema, passo na mão, coloco em cima, faço uma prece, peço aos meus guias, porque isso aqui só pode ser fechado com os meus guias. No meu caso, pode ser fechado com os meus guias, ou se você tiver uma mãe ou um pai de santo, você tem que ir para pedir ajuda, porque isso aí é o seu fluido sendo roubado, sua energia vital sendo roubada. Entendeu agora? É o que? Você perde sua vida por ela se você não cuidar, né? E você fica com o corpo aberto para ser receptiva a qualquer tipo de magia ou acontecer algum acidente, doença, algo assim que você não se cuida. Aí o que é que acontece? A gente fecha nosso corpo. E eu fecho meu corpo junto com o maridão, como a gente disse para você, a gente faz a blindagem espiritual. Mas se a gente, como trabalha com muita energia densa, a gente sabe quando alguém está manipulando, e tem pessoas que fazem algo, por isso que não é importante vocês não dizer que estão se cuidando. Entendam bem a importância de vocês não dizer para ninguém que está fazendo limpeza, que está fazendo blindagem, fechando o corpo de vocês, porque eles manipulam outros tipos de energias mais densas e tentam contra você. No meu caso, não pegou diretamente, mas quando eu vi meu umbigo já querendo começar a chorar, eu digo que tem roubo energético. Então, tem alguma entidade aqui se alimentando do meu fluido, que é da minha mediunidade. A gente tem muito fluido, a gente tem muita força, muita luz, né? Se vocês estudarem um pouquinho sobre isso, se vocês verem um pouquinho na experiência que vocês passam sobre isso, vocês vão ver relatos de pessoas, de médios, que acontece praticamente a mesma coisa. Então, o que é que eu fiz? Cuidei logo, fechei meu corpo novamente, falei com a espiritualidade, elas foram a primeira, já está aqui, porque minha Aurora veio essa semana. Minha avó, maridão, pegou ela do meu lado, a minha bisa, né? A minha ancestral do meu lado, passando pelo meu lado ali, me cuidando. Maridão, quando saiu da suíte, ele pegou ela, passeando ao redor da minha cama, dormindo. Ele pegou ela, ele viu nitidamente, ele disse, a tua ancestral, tua avó estava aqui. Então, a gente já sabia que vinha coisa. Quando foi ontem, eu detectei à tarde, eu peguei e disse, nossa, filho, já sei o que é. Estão fazendo novamente, mas não é possível. Aí expliquei tudinho para maridão. Quando eu expliquei tudinho para maridão, peguei, sabe o que eu faço para fechar o meu umbigo? Eu coloquei um pedacinho de algodão, tá? A mão eu benzo em cima, peço para meus guias fazer, peço para minha avó, meu avô me cuidar,
Eles é que sabem, por isso que isso aí tem que ser feito com entidades, não é à toa que a gente faz a proteção espiritual, a blindagem espiritual. E não é importante você não dizer que você está sendo cuidado, porque eles mexem outro tipo de manipulação que chega até você, essa energia. É importante não dizer, porque é como se diz, nada que é feito que não seja desfeito. E nada que não seja desfeito que seja feito novamente. Então você não pode estar dizendo para os outros que você está se cuidando, seja esperto, viu, gente? A gente diz porque tá na cara, né? Aqui a gente, todo mundo tá vendo, não é isso? Mas aí o que foi que aconteceu? Aí eu disse para maridão, quando eu disse para maridão, que eu disse, já sei o que é. Não eram os meus guias que estavam aqui. São entidades que vieram se alimentar e um trabalho feito que vieram colocar num consciente alguma coisa que me foi revelado, que foi um trabalho feito com alianças, com par de alianças, com alianças se quebrando, alianças se rompendo e dentro de um coisinha cheio de areia, que pode ser areia de cemitério, tá? Pode ser algum tipo de areia, outra areia preparada também, mas geralmente é areia de cemitério, né? O pó do Pemba não era areia pura, fazia assim, ó, derramava areia. E quando pegava nas alianças era areia. Eu pegava, apontava para alguém, dizia para alguém que aquela aliança ali da casa daquela pessoa ia romper, né, para aquela pessoa. E me mostrou a pessoa que estava fazendo algo para mim, que eu vi quem ele era. Estava até próximo à casa da minha mãe. Me mostrou essa situação todinha. Por que eu estou dizendo para vocês? Porque todos os relatos que minha moça pediu para que eu falasse tudo para vocês aqui, para que vocês entendam que se vocês estiverem passando por alguma situação assim parecida, cuide-se que é alguém roubando você, sua energia ou fazendo alguma demanda para você. Aí o que foi que aconteceu? Quando eu disse para maridão ontem, imediatamente, eram as 16 horas da tarde, 16h30, por aí assim. Maridão saiu do quarto, foi fazer não sei o quê, foi colocar a cachorra para fora. Aquela cachorra às vezes fica no quarto com a gente bota um paninho, fica lá. Foi colocar a cachorra para fora. Saiu debaixo do meu guarda-roupa, na minha gaveta, que não estava aberta. Ela estava só com uma brechinha assim. Saiu debaixo do meu guarda-roupa, pela gaveta, uma mosca varejeira, verde, varejeira, que não tem aqui dentro. Não tem por aqui por fora. Quando tem, é aquele onde tem muita coisa de morto. Por exemplo, tiver bicho morto, alguma coisa de morto, muita sujeira podre, muito sangue, muita coisa. Não tem umas varejeiras bem grandes, que ela até ovalzinha. Saiu debaixo do meu guarda-roupa e passou assim, fez uma zoada do nada. Eu disse, oxente! Aí o maridão tava passando pela janela, eu disse, mover, olha, acabou de sair uma varejeira aqui detrás de dentro do meu guarda-roupa, como se fosse da gaveta. E como é que aquela varejeira tava ali? Gente, não, é coisas que eu não tenho como gravar para mostrar para alguém. É tudo na base da confiança aqui mesmo. Porque se você estiver passando por uma situação assim, vocês vão ver. Quando eu saí, tinha uma varejeira morta na frente da porta do meu quarto. Quando eu fui para a cozinha, tinha outra. Ainda estava se debatendo. Começou a cair as varejeiras dentro de casas que não tinha varejeira. Não tinha mosca. A gente não abriu a porta ontem para nada. Maridão passou rapidamente, não tinha varejeira daquele tipo. Então, são coisas que eu queria que você... É isso aí mesmo, mãe. É isso aí mesmo. Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei aqui logo no início. Algo a ver relativo com o cemitério. Então, o quê? Trabalho feito. Tá entendendo? Agora me mostrou o que foi feito. Realmente foi direcionado para minha pessoa, para eu desligar no meu subconsciente, eles influenciar. E com isso veio outros espíritos e estava se alimentando do meu fluido. Que quem entende, né, mãe Miriam, que existe isso, que é do ramo, sabe o que eu estou falando. Não é isso? Então começou a sair líquido do meu umbigo. Eu disse, estou sendo atacada de novo. E é forte. Quando eu estou sendo atacada de novo, que começa a sair esse líquido gosmento, verdeado, fétido, bem fedido, tá? É sinal que estão roubando sua energia. A mesma coisa quando eu digo para você, você tem um morto junto, né? Justamente, Kênia, justamente, equilíbrio é tudo. Se eu não sou uma pessoa equilibrada, Deus me perdoe, que eu tava lascada. Tem pra vocês entenderem. Então, além de eu ser equilibrada, graças a meu bom Deus, minha cigana é top. Deus Nosso Senhor é maravilhoso. E a espiritualidade que está ao meu redor é fiel. É daquela que é porreta, com todo respeito a elas. É porreta. Por quê? Se eu não tivesse dado essa intenção, poderia acontecer algo comigo, eu adoecer, né? A gente fica... O que é que acontece quando esse fluido começa a sair?
Na época que eu fui atingida, que sempre quando eu era atingida, eu tinha isso, mas eu não entendia o que era isso, faz muitos anos, muitos anos. O que é que acontecia comigo? Eu ficava baixa, com a autoestima baixa, a minha imunidade abaixava, eu começava a adoecer. Então, isso adoece você. Entendeu agora? Isso adoece você. Então, se você não cuidar, você pode ir embora sim, embarcar sim, porque é a sua energia vital, seu fluido vital, está sendo servindo de alimento para outros, e esses outros estão se alimentando da tua energia. Quem é médium sabe disso. E eu disse, meu Pai eterno, sabe por que, amor? Ele não sabia que eu não contei nada para ele, que estava saindo fluido de manhã, né? Aí eu cuidei durante o dia, cessou. Aí o que é que eu faço? Para não ficar sendo atacado, eu coloco um tufinho de algodão branco, sem nada, tá? Um tufinho de algodão branco. E depois eu faço os benzimentos e as coisas eu venho para eles, para minha vovó, meus ancestrais e minha cigana cuidar, porque é com eles que fecha o corpo. Entendam bem. A gente manipula, mas é eles que fecham o corpo. Então ele foi, fechou meu corpo, tô com o corpo fechado, cessou, né? Cessou, passou. Isso foi ontem. Aí apareceu essa varejeira, comecei a ver as varejeiras caindo dentro de casa, em certos pontos, não era muita, mas foram 3, uma no meu quarto, uma na sala, outra na cozinha, que fez eu perceber realmente que tinha coisas ali ocultas e a gente deduzindo que aquilo ali poderia ser nossos guias, nossos mentores. Então, eu digo a vocês, nunca deixe de ir pela sua intuição. Levante sempre a anteninha. Minha anteninha é isso, ó. Eu levanto logo minha sobrancelhazinha, digo, tô sentindo alguma coisa aqui. Aí, maridão, o que foi? Aí eu disse, tô sentindo. Ele disse, rapaz, eu senti alguma coisa assim, mas não deu para mim ver o que é. E a gente começa a entender um outro. Quando eu disse que descobri que estava sendo atacada espiritualmente no meu umbigo, estava começando a chorar. Eu tapei meu umbigo, tapei aquilo, apareceu de repente essa mosca. Essa varejeira foi uma única mosca varejeira do meu quarto que saiu grande, imensa, daquelas que é toda oval assim, né? Não é mosca comum, é varejeira, aquelas de morto, aquela que fica em cima de defunto, aquelas que deu para vocês entender. Pois é, mãe Miriam. Tem os seus inimigos ficam sempre atacando, né? Atacando a tua família. Pois é, tem que ter essa devida atenção e nunca deixar a sua intuição. O que é que eu tô passando para você esse relato que foi ontem, tá? Que foi de sexta para sábado e hoje já tá tudo ok, graças a Deus, tá tudo ok. A gente descobriu o que era e me foi revelado quem foi. A única coisa hoje que me foi revelado foi a pessoa que fez. Só que teve uma coisa boa que eu vou falar para vocês. Uma coisa boa, né? É verdade, é Jocilene, parecida, mas não é. Ela é esverdeada mesmo. O nome dela é Varejeira mesmo. Aqui, se você colocar na internet, você pega Varejeira mesmo. Que eu peguei uma foto dessa para mostrar uma pessoa uma vez, para ela identificar qual o tipo de mosca. Entendeu? Aí o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? E me foi revelado um novo elo entre Trícia e Maridão, nesse novo ciclo de Maridão, se formando, se firmando, ficando mais forte. E um ancestral de Maridão se apresentou-se para mim e deu uma risada grande e mandou a gente seguir na fé, na comunhão e tirava essas alianças no meio da areia. E para a gente renovar, as alianças já não estavam mais quebradas, para a gente renovar os nossos votos. Então pediu algumas coisinhas que eu também não posso dizer, coisas que quem é do axé sabe que a gente, nem tudo a gente pode dizer para as pessoas, por isso que eu digo a vocês, se você se cuida espiritualmente falando, não fale para ninguém que você se cuida, não fale para ninguém que você fecha teu corpo, porque as pessoas ficam tentando por outros meios para atacar você. E no meu não atacou da forma que eles queriam, porque é desmanchado sempre. Porque minha ancestral avisa, minha cigana vem, avisa, e meus guias vêm e avisa. E mostra quem foi com nome, endereço, tudo, aonde foi, o que foi, colocou tudinho. Então é muito importante vocês estarem aptos a isso. E o que eu quero dizer para vocês, se seu umbigo estiver chorando, se seu umbigo estiver saindo samoura, muitas vezes vocês pensam que é suor e não é. Tá? Ela é grossa, uma coisa grossa, pastosa, tá? E fétida. Ou um líquido mais ralo, sendo esverdeadozinho, ele tem uma coloraçãozinha.
diferente, que não é pus, não é doença, não é nada. Não é. Não deixa as pessoas dizer para você que você tá ficando louco, que tá louco, que a macumba tá comendo teu juízo. Se exploda-se. Saia de perto de pessoas que vivem te criticando com isso, porque o inimigo usa essas pessoas para atingir você, menosprezar você, deixar você embaixo, você desacreditar de si mesmo. Não é que aconteceu comigo, não. Só tô falando relatos que aconteceu com várias pessoas, tá? Porque isso não acontece comigo, não. Que quando eu falo, tudo sabe que é, infelizmente já sabe das pessoas que são, né, Kelly? Já sabe as pessoas que são e o que tentam fazer sempre, sem êxito. Ai, Trícia, esperar essas pessoas fazer algo para ter êxito, elas geralmente elas ficam tentando. Se você baixar sua guarda, aí eles vão acabar tendo êxito. O que acontece é algo com você, com a sua saúde, algum acidente, algum fato diferente ou alguma coisa ruim entre o casal. Tá entendendo? Se vocês abaixarem a guarda, que é o quê? Não cuidar do espiritual, não fazer um banho para você, não fazer uma defumação, não fazer uma limpeza espiritual com entidades que vão lá resolver o fato. Se foi um feitiço que fizeram, para responder alguém que estava perguntando aqui a diferença de feitiço, um feitiço que fizeram algo em casa, ou alguma reza, ou alguma manipulação em casa, que vai te mostrar, vai ser quebrado, vai ser desfeito. Se for uma demanda braba, uma demanda feita em cemitério, que usa sangue, que usa animais, tem gente que usa, Deus me livre, guarde, meu Deus do céu, eu não queria nem dizer aqui que usa até gente, crianças, né? Infelizmente, se usa, né? As magias negras pesadas, demandas, que usa sangue, infelizmente, acontece, tá? Aí sim é uma magia demanda pesada, né? Ou pequenos feitiços com manipulações em casa, oferecendo alguma coisa, ou fazendo algum tipo de manipulação. Então, são diferenciais, coisas mais pesadas, mais densas, obras em cemitérios, em pontos em cemitérios, coisas que oferecem sangue, que manipula animais, que manipula pessoas, né? Que tem gente para tudo nessa terra. Então, vocês têm que se cuidar. Se você não faz nada por você, não fecha um corpo com uma entidade da que vocês gostem. A maioria faz limpeza e blindagem aqui com a gente, acha que não é nada, mas fica descobrindo cada coisa. Não é triste, começou a se apresentar tal coisa, eu comecei a ver de outro ângulo, comecei a fazer isso, comecei a ver. Se cuidem. Se cuide, que se vocês foram perseguidos, a gente se cuida redobrado, porque a gente lida com espiritualidade. E todo mundo sabe aqui, né, o que a gente é aqui. Eu não tenho como esconder dos meus inimigos o que eu sou, o que eu faço, né? Eu não tenho como esconder. Então, quando a gente tá aqui na rede social fazendo sim, Kênia, limpezas, blindagens, fechando o corpo. O que é que eu tô passando para vocês, o que aconteceu de ontem hoje para mim? Porque é importante fechar o corpo. Eu fechei o corpo, tô aqui bem com vocês. Meu corpo é fechado. Mas não impede de alguém estar te atacando espiritualmente direto, não. Então, se você baixar a guarda, ficar com depressividade, ficar triste, ou não quero nem saber de espiritualidade, eu confio só em Deus e pronto, vamos embora. Eu quero saber, deixa eles fazer para mim. Gente, não existe. Cuidem-se. Por isso que eu digo para vocês que estão aqui na plataforma do Cigana Aurora, no YouTube, que fazem limpeza com Trícia e Maridão, com as nossas entidades, que a gente só faz manipular as energias. Mas quem fecha o teu corpo, que limpa o teu corpo, quem faz as limpezas, fazemos sim, Kênia. Minha Aurora faz sim. E é tudo online, meu amor. Viu? É tudo online. Do mesmo jeito que alguém faz uma magia para você, que vai na tua casa, que destrói, que acaba com tudo, que faz você sair do emprego, que faz você se separar de alguém, que faz ter brigas familiares, a mesma coisa, a entidade da gente vai e limpa você, fecha seu corpo e faz as coisas também, tudo online. Eu não me desloco para canto nenhum. A maioria é que entra em contato pelo o aparelho, e a maioria que está aqui na nossa plataforma do YouTube, e a maioria também que já está aqui no TikTok, e algumas pessoas já estão fazendo com a gente já aqui, sabe muito bem o que eu estou falando e a importância que é. Isso é ver os testemunhos quando as pessoas falam. Não é isso? Então a gente limpa assim, a distância limpa assim, mas eu não tô nem focando nesse lado de que a gente faz. O que eu tô focando é que vocês se cuidem do que aconteceu esse fato comigo, tá?
Então, novamente, a pessoa vai assistir novamente a gente falando. Aí diz, essa mulher daí não sei o quê. Eu não sou tudo, não. Eu não sou Deus, não. Eu não sei de tudo, não. Mas para eu saber das coisas, eu sigo o meu coração, minha intuição e com o alerta e os sinais que o corpo oferece, os sinais ao meu redor que oferece. É a sensibilidade, você sentir que tem alguma entidade que não é sua. É você sentir que tá chegando alguma entidade que não é seu. É você saber. No meu caso, eu tenho que ter essa sabedoria, Kênia. Você é sábia, eu não sou sábia de um tudo, mas nesse lado eu tenho que ter, porque eu apanhei muito já para saber. Eu apanhei muito para saber, eu não tinha essa sabedoria. Eu não tinha essa sabedoria de como era se sentir uma pessoa demandada. Eu só sabia sentir desânimo, queda, prejuízo, briga, desentendimento, passar mal, ficar sentindo mal, em baixa, me isolando, as coisas tudo se quebrando, tudo ficar acontecendo de coisas de ruim. E eu só sabia o que era isso. Mas por conta disso, a gente acaba adquirindo experiências ao longo do tempo, né? Que há muitos anos, eu tô aqui há mais de 10 anos com vocês, gente. Eu não tô aqui agora não, Kênia. Eu não tô aqui agora não, Miriam. Eu hoje perdi tantos faces, perdi tantas plataformas, perdi tantas coisas, estou aqui com vocês. E dentro disso, o que a gente passa para vocês são relatos vividos que a gente viveu aqui na Terra, está vivendo, que são pessoas que quando cima com vocês, pessoas que ficam em cima de vocês, pessoas que são perseguidas, assim como a gente diz a vocês, vocês não acreditam. Por que eu passo para vocês? Porque se você aí nesse momento tiver com o umbigo, por exemplo, soltando muito líquido, uma gosma, ficando com baixa autoestima, adoecendo. Gente, isso é algum ou é algum trabalho feito que estão se aproveitando do teu líquido vital, porque ali é um líquido vital. Ali tá saindo o teu fluido vital dali. Então tá acabando com você. É para você desviver. Desviver. Tá bom? Porque se eu falar aqui vai cair as plataformas. Deu para você entender? Então, se cuidem. O que é que eu passei para vocês? Relatos vividos, a gente passa direto aqui. Entendeu? Relatos vividos. E quando tá saindo isso, tem que limpar o corpo, tem que fechar o corpo. Se tá saindo, Kênia, não deixa acontecer o pior, porque vem doenças, tá? Vem doenças, acidentes, acontece o desânimo, vem a depressividade. Eles se alimentam de você. Então não deixe. Quando alguém disser assim, ó, tem morto junto de você, vai cuidar. Ó, tu estás com roubo energético, isso é um roubo energético. Vá cuidar, vá limpar, vá fechar seu corpo, que alguém se aproveitando de você, ou fazendo magia, ou simplesmente você com o corpo aberto por lugares que passa, eles vêm te acompanhando, que eu imaginei que fosse isso, mas só que ela disse não. Foi um trabalho feito para fazer com que o teu inconsciente se desligue do consciente de maridão. E vocês, que é o maridão aqui para vocês, de amor, né? De seu marido, que ela falou, do seu esposo, para que vocês se desloquem, que vocês se separem. Então, o que é que eu passo para vocês? Isso é muito importante. Que a espiritualidade de Deus me castigue se eu estiver mentindo aqui para vocês. Eu não estou chamando ninguém para fazer limpeza, não. Mas respondendo a Kênia, a gente faz limpeza, faz blindagem, fecha o corpo, faz desmanche. Quando tem algum desmanche, tira o roubo energético, a gente faz isso tudinho. Mas o que eu estou passando um relato para vocês, e é tudo à distância, viu? Tudo à distância. E o que eu estou falando para vocês é para vocês se cuidar se você estiver passando por isso, porque isso aconteceu com a gente. Isso acontece sempre, por isso que eu estou dizendo para vocês que minha moça permitiu que eu falasse para vocês. Minha moça veio semana passada, semana atrasada, desde o dia dos ciganos, do dia 20 do dia dos ciganos do mês passado, do dia 24, não foi? Foi 25, 24. Ela veio e disse, fale todos os seus relatos, diga, fale mesmo o que está acontecendo, fale até eles ouvirem, fale até eles escutarem, fale até eles enxergarem, até eles falarem, falar para vocês entenderem que isso existe se você estiver passando por esse momento, por essa situação, que alguém escutar isso aí, vocês entendam que isso é ou roubo energético manipulado, ou é alguém que veio acompanhando vocês e se alimenta do teu fluido. Você tem que se cuidar, que são espíritos não evoluídos comendo você, tá comendo você. Quem entende aqui como Mãe Miriam mesmo sabe que eu tô falando a verdade. Vocês que estão aqui sabem que eu tô falando a verdade, alguns de vocês, né? Então você que tá passando por isso, se cuide o quanto antes, não deixe as coisas piorarem para que vocês venham se cuidar. Entendeu agora?
Por isso que minha moça quer que vocês saibam, que é para você entender que se vocês estiverem sendo aí atacados espiritualmente falando, estão comendo você vivo, se cuide, você vai esperar adoecer, ficar pior para ir se cuidar. E não falem para ninguém que vocês estão se cuidando. Não falem para ninguém que vocês estão fazendo, se protegendo, fechando o corpo de vocês. Porque eles vão por outros meios, entendeu? Se cuidem, tá certo? Então eu passei aí para vocês. Isso acontece comigo, né? Em respeito ao umbigo, isso acontece sempre, mas eu não sabia quando eu não pertencia a onde eu estou agora, né? O patamar que eu estou agora, a sabedoria que eu estou agora, né, para vocês. Eu achava que era suor, achava que era alguma outra coisa, mas não era. Infelizmente, não é. Era o que? Ataques espirituais, ou entidades ou espíritos vendo se alimentar, ou então ataque espiritual, algo feito que está sendo pra gente. Então, por isso que, no meu caso, ela me mostrou o que foi. Não foi nenhum, não foi nada, foi alguém fez, e eu vi, já já veio com nome e com endereço, né? Então, a gente só faz se cuidar mesmo, tá bom? Tá certo? Justamente, tanto sai por aqui, como, né, nosso uri, né? Mas é mais aqui pelo umbigo, é o quê? É nossa energia vital, nossa coligação, nossa vida. Quem tem isso aí, eu vou falar os relatos que eu sinto quando eu tô sendo atacada por aqui, quando eu sentia que eu não cuidava, que eu não sabia o que era. Há muito tempo, né? Muitos anos atrás. Fica ardendo o umbigo, fica dando uma ardênciazinha, fica doendo, fica como se estivesse mexendo, como se estivesse estufando, né? Algo estufando, sei lá como é que é. Dá uma ardênciazinha, né? Então, o que é que eu tô falando para vocês? Trícia, mas o que eu posso fazer no presente momento que eu estou com essa situação? A primeira coisa que você faz, você não descobriu, fica atento ao redor. Porque quando eu descubro, começa a aparecer varejeira, e as varejeiras caindo, morrendo. Morrendo do nada, sem veneno, sem nada, gente. Tá? Então, não foi, no meu caso, ontem mesmo não foi muita. Foi uma no meu quarto, que tinha esse espírito no meu quarto, tá? Se alimentando. E uma na sala e outra na cozinha. Então foram 3, né? Foram 3. Entendeu? Mas já aconteceu de dar um enxame, de ter muitas. De dizer, misericórdia, outra aqui, menino, como é que isso aqui aconteceu? Tá entendendo? Já aconteceu, porque eu já passei por isso. Tá? Já passei por isso. Então eu sei o que é que tá acontecendo. Então não custa nada eu chegar para você e dizer, minha moça permitiu eu dizer para vocês. E ela mandou eu falar para vocês os relatos. Que é porque toda vez que eu tiver alguma coisa, eu vou dizer para vocês se acordarem e ver. Se vocês estiverem passando por essa situação, vão se cuidar, vão se proteger, vão fechar o seu corpo. Porque a primeira coisa que você fez, Trícia, eu peguei um tufo de algodão branco, né? Branco. Tapei meu umbigo e vim falar com minhas entidades, falei com minha avó, minha avó, falei com meus guias, falei com minha moça. Eles é que vão fechar o meu corpo, tá entendendo? E retira o que tem ao redor, que faz a limpeza e fecha o meu corpo. Eu faço isso. Mas você que não tem os seus guias em casa, que não tem... Quem tem os seus guias já vai saber suas proteções. Não precisa eu estar dizendo. Mas você que não tem, a primeira coisa que você faz, coloca um pedacinho de algodão, um tufo de algodão mesmo, bem grossinho, enrola assim, faz uma bolinha, coloca no umbigo e procura alguém da tua confiança para limpar você ou desfazer algum feitiço, alguma coisa que tem e fechar o corpo de vocês. Tá bom? É isso que eu posso dizer para vocês. E o resto é vocês se cuidarem, que isso aí é com vocês, eu não posso dizer muita coisa. Então, isso que aconteceu comigo serve de relato para vocês, que muitos vão se identificar. Alguns vai ser diferente, outros vai ser iguais, outros vai ser até pior. Vão se identificar. Então, se cuide, tá bom? Que aqui a gente se cuida. E vocês? Estão se cuidando? Deixa aí nos comentários que eu quero ver, tá bom? Eu precisava passar isso para vocês, que eu vim só para fazer o horóscopo, mas como ela pediu para eu falar para vocês, é bom vocês ficarem cientes dessa outra situação que muita gente passa desapercebido. Se o umbigo de vocês chora demais, sai aquela gosminha, um líquido fétido ou algo mais grosso. O meu é bem grosso. Eu acho que acredito, como através da minha espiritualidade, acredito porque a gente trabalha muito, eu uso muita mediunidade, eu tenho muita mediunidade. Então é mais grosso, pastoso por conta disso. Mas tem pessoas que é mais ralinho, tem pessoas que é feito uma aguinha. Não sei como é que vai ser o seu caso aí, tá? Eu só falo de mim, do que eu vi, do que eu vivenciei. Então, se cuidem, se amem, procurem alguém da confiança de vocês, feche o corpo de vocês, limpa o corpo de vocês e
se cuide. Não só posso dizer isso, mais nada, a não ser se cuidar e ter fé. Fé em Deus, fé na espiritualidade, fé no invisível, porque eles cuidam de nós. Porque senão eu já não estaria mais com vocês aqui. Porque toda vez que eu tenho isso, eu sempre adoeço. Sempre. E depois que eu comecei a me cuidar, eu não adoeci mais. Eu só adoecia do ventre para baixo. Só para vocês verem, toda vez. E que Deus me castigue a espiritualidade se eu estiver falando mentira aqui. Né? Quem brinca com o espiritual sabe o que é que leva lá na frente, não é isso? Então, se cuidem. Agora vamos aqui agora